Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22. Quem achou diz amém. E a palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de se sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Amém? Senta dando um glória a Deus, não feche a sua Bíblia. Glória a Deus. Deus é poderoso. Feche os teus olhos agora. Curve a sua cabeça um instante. E vamos orar para que a palavra do Senhor penetre no seu coração. Para que o seu coração esteja aberto ao que o Espírito Santo quer falar na tua vida. Senhor Deus e Pai, a palavra é sua. Eu simplesmente sou o canal, mas que venha do teu trono a palavra que o Senhor tem para a tua igreja. Eu quero declarar nesta noite que sobre cada coração repouse um ambiente agora receptivo para a tua palavra, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Pai. E que eles tenham entendimento, que o Espírito Santo dê discernimento. E que eles possam confiar, reter esta palavra. Deus, que seja uma palavra de revelação e que seja uma palavra rema, Senhor, vinda direto do teu trono. Nós liberamos, ó Pai amado, esta bênção sobre a tua igreja. E é assim que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, uma história da qual até música, cânticos, tem sobre essa história de Jesus no barco. Essa história, ela tem diversas revelações da palavra de Deus. E às vezes a gente não entende por que essas histórias estão, uma tempestade, uma situação assim que aconteceu com eles. Por que Deus permitiu que fosse parte das Escrituras? Somente para a gente saber que eles tiveram uma circunstância de perigo? Não. Mas para mostrar que uma situação que não é muito normal, porque não é todo mundo que vai na beira de um lago, na beira de um rio e passa lá e vive uma tempestade. Algumas pessoas sim, mas não é todo mundo. Então parece que essa situação não tem nada a ver com o nosso cotidiano. Parece que essa história não tem nada a ver com os nossos dias. Porque nós nos comparamos com a palavra e quando nós lemos um texto que fala de uma pessoa que estava enferma, a gente pensa, não, enfermidade é uma coisa que a gente às vezes tem. E aí a gente se apropria. Quando a gente vê falando sobre morte, a gente lidar com essa situação na vida. Situação de um cego, de um mudo, de alguém endemoniado que o Senhor expulsou os demônios, a gente vê, é mais natural, comum. Mas uma situação de Jesus num barco com uma tempestade, não é uma situação que você vai viver no literal. Vai ser difícil você viver isso no literal. Ainda mais pela região que nós moramos. Mas esse texto, ele é rico, muito profundo. E eu amo a profundidade que a palavra de Deus nos dá. E é nela que eu me aproprio. A primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja
sobre esse texto da tempestade é que Jesus estava em um determinado lugar e ele que deu a ideia para ir para outro lugar. Eles entraram num barco. E aí, queridos, quem estava com eles eram os discípulos. Repete comigo, discípulos. Repete comigo, discípulos. Se tem alguém que conhece Jesus, são os discípulos. Se tem alguém que já dormiu nas cabanas com Jesus, são os discípulos. Se tem alguém que sabe o gosto de comida de Jesus, são os discípulos. Se tem alguém que presenciou, tocou, conversou mais do que tudo, foram os discípulos. Se tem alguém que mais ouviu mensagens, pregações, foram os discípulos. Se tem alguém que viu milagre, mais do que qualquer pessoa, foram os discípulos. Logo, o texto não diz assim, ele saiu com pessoas desconhecidas. O texto não diz assim, ele saiu com pessoas que precisavam de um milagre, e aí ele pôs num barquinho e saiu. Não, ele saiu com quem estava aprendendo constantemente com ele. Que podia falar assim, ó, quem que é Jesus? Eu conto, eu sei como é que é. Ele dorme assim, ele gosta de dormir assim, ele quando a gente está num lugar, ele gosta de pôr uma rede, ele gosta de pôr um colchonete, ele dorme sem nada, eu conheço tudo de Jesus. Os discípulos. Se tem alguém que era para dizer assim, ó, a minha fé é uma fé poderosa e inabalável, eram os discípulos. Só que todo esse histórico que os discípulos tinham com Jesus, me dá uma margem de uma grandeza de Jesus tão grande, e você vai entender no final, porque Jesus Cristo entrou no barco, e ele dormiu. E a Bíblia diz que veio uma tempestade. Irmãos, fala sério. Eu sei que tem gente que quando está dormindo, se tiver uma tempestade, no outro dia vai dizer, você viu que choveu? Não vi nada. É porque tem gente que tem um sono, né, hiberna numa velocidade rápido, encostou a cabeça no travesseiro, está hibernando. Já está no terceiro sono. Choveu ontem, você viu a chuva que deu? Não vi nada. Mas você concorda comigo que num barco é diferente? Você concorda comigo que a tempestade que vem num barco, quem já andou de barco aqui, levanta a mão. Pastora Priscila é especialista em andar de barco. Se você viu ela numa canoinha e barco, você vai ver o vídeo, você vai ver aquela quase, né? Quase tem uma coisa. Se você está num barco e tem uma tempestade, é muito difícil você não se perceber com aquela tempestade. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, porque essa história está revelada em outros evangelhos, que a água da tempestade entrava dentro do barco. E o que é o barco? Barco representa na Bíblia o que te dá segurança. Repete comigo, barco representa segurança. E a tempestade que veio através dos ventos e da água do lago, que vinha entrando no barco, estava de um ponto que a Bíblia diz, não sou eu que diz, que eles estavam prestes de tanta água que tinha, a morrer. Havia uma possibilidade do barco afundar. Ou seja, aquilo que eles tinham como segurança era o barco. E esse barco, agora, eles olham para a tempestade, eles olham para o barco, vê o de fora, a tempestade, invadindo aquilo que eles têm como segurança, e eles temeram. E quando eles temeram, a Bíblia diz que eles foram logo chamar Jesus, acordar Jesus. Você já acordou alguém que estava com sono e que não queria acordar naquele momento? A pessoa levanta num estado de graça que só Deus. Verdade ou não? Levanta num amor do Espírito Santo que só Deus, é ou não é? E Jesus está ali, dormindo,
E a Bíblia é clara em dizer que ele repreende, fala para a tempestade, aquieta. E a tempestade acalmou. Em seguida, eu vejo uma situação. Já que esse texto, no literal, vai ser difícil de você vivenciar uma situação dessa, talvez. O que isso representa? Nós temos as simbologias. Nossa vida é um barco. Nossa vida tem as coisas que a gente se sente seguro. O nosso emprego, por exemplo, não deixa de ser um barco. Porque a gente sabe que nós estamos num mar de contas e que tem hora que vem uma tempestade de contas. E que o nosso salário, ele representa um barco num determinado tamanho. E que tem hora que o que vem de fora começa a entrar e a gente começa a olhar para o barco, começa a olhar para a nossa segurança, e aí a gente começa a temer. Talvez a nossa idade seja o nosso barco também, seja a nossa segurança. Mas tem certas circunstâncias que a enfermidade pode chegar, começar a invadir, e você falar assim, uai, eu estava tão bem de saúde. Porque a gente tem tendência em olhar para aquilo que a gente sente conforto e segurança. Eu vou atravessar esse lago, o rio, o mar, mas olha, eu não tenho problema, eu vou atravessar, mas eu tenho um barco, eu tenho uma segurança aqui. Eu tenho uma válvula de escape que eu sinto que me dá para passar do outro lado. Só que veio essa tempestade. Às vezes, o nosso casamento, a gente olha para o casamento e a gente identifica no nosso casamento. Ou o nosso relacionamento, noivado, namoro. Ah não, graças a Deus está firme. Tem uma madeirinha, está firme, um barco. Mas de repente, vem tempestades. E que a gente olha a estrutura do nosso barco, olha a estrutura da tempestade, depois olha a estrutura do barco, olha a estrutura da tempestade, e aí a gente chega a olhar que a estrutura da tempestade passa a ser maior do que a estrutura do barco. E aí a gente já teme. Não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Às vezes o nosso barco pode ser anos de registro na empresa. E a gente se sente confortável. Porque a carteira de trabalho já diz que eu estou aqui há tantos anos. Mas aí de repente vem do chefe, do gerente, uma notícia de que vai haver um corte. E aí a gente começa a ver que pessoas grandes na empresa, de alto nível na empresa, estão ameaçados. E aí a gente começa a olhar e fala assim, se os grandes estão sendo ameaçados a perder o cargo, quer dizer que a estrutura do meu barco também pode não suportar essa tempestade. Enfim, queridos, o nosso barco pode ser os nossos filhos, que a gente entende que os nossos filhos estão dentro da igreja. Nossos filhos estão ali ouvindo a palavra na igreja. Nós trazemos os nossos filhos todo domingo na igreja para eles ouvirem a palavra de Deus. E nós falamos assim, graças a Deus que os meus filhos estão na casa do Senhor. E a gente fala assim, não vai vir nada contra eles. Mas às vezes, tempestades podem se levantar contra os nossos filhos. E aí a gente vê que a estrutura bíblica que os nossos filhos têm, que o nível de conhecimento de Deus que nossos filhos têm, não são capazes de superar as tempestades. Quando os nossos filhos estão na escola, ali há uma tempestade muito grande de gente, usada pela mão do inimigo, para tentar jogar tudo que é coisa que não presta, para os nossos filhos que são consagrados, que são abençoados. E aí a gente pensa assim, nossos filhos na escola estão cada um com seu barquinho. E glória a Deus, está protegido.
Mas vem aquele amigo, aquela colega, aquele coleguinha da escola e joga tanta coisa que de repente nossos filhos em casa estão falando coisas que a gente não ensina, mas eu não sei de onde veio, e a gente pensava que nossos filhos nunca agiriam de certas formas, nunca falaria certas coisas, nunca se comportaria de certas formas, e quando vê a gente é surpreendido. E tem um texto da Bíblia que diz que essa tempestade veio de repente. E o que me chama é que Deus não coloca nada nas Escrituras, nem a vírgula está por acaso. Nem a vírgula está por acaso. E quando a palavra diz que de repente veio uma tempestade, isso me ensina que por maior ou mais forte ou mais novo que seja o meu barco, naquilo que eu acredito que vai me dar segurança para atravessar do outro lado, passar por essa vida e chegar na eternidade. Porque o outro lado do crente é a eternidade, irmãos, com Jesus. E o nosso mar é essa vida. E por mais que a gente pense assim, olha, eu estou seguro, e eu vou, agora acabou, e principalmente vocês que foram para o encontro, e aí o encontro pode ser para vocês o barquinho. E vocês disserem assim, não, agora acabou, eu não derrubo, ninguém me derruba mais, ninguém vem mais nada contra mim, acabou e glória a Deus. É importante essa fé, Deus gosta disso. Mas a Bíblia diz que de repente veio uma tempestade. Então eu aprendo com essa palavra de repente, que tempestades aparecem quando a gente menos espera. Seja no casamento, seja com os filhos, seja no emprego, vida profissional, seja na escola, seja na igreja. Fala para quem está do seu lado assim, o de repente existe para você também. Agora, outra coisa que me chama a atenção é que nesse de repente que apareceu a tempestade, foi como que os discípulos, e eu fiz toda uma introdução de quem eram os discípulos, que andava com ele, que conhecia ele, que sabia quem ele era, viu 50 mil milagres. A própria Bíblia diz que não dá nem para registrar todos os milagres que Jesus fez. Esses caras que viu milagre todo dia, podia falar assim, estou com Jesus e acabou, não tenho medo de nada. Aqui eles estão temendo. O que me chama a atenção é que eles olharam e falaram assim, nós vamos morrer. E olha o que eles disseram, Jesus não está nem aí. Jesus está lá dormindo. Jesus não está nem preocupado, nós vamos perecer. Quem é que vai acordar o mestre? Você tem coragem? Não sei, vai você. Não, vamos tirar 2 ou 1 aqui. Né? Vamos brincar de pedra, papel e tesoura aqui. O que ganhar mais, nós vamos chamar. Vamos tirar no 2 ou 1. Não sei, foram chamar mestre. O senhor, olha o que disseram. O senhor não se importa que pereçamos? Ao dizer essa frase é uma frase que nós no cotidiano nós dizemos. Nós dizemos assim, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Eu estou na igreja. Eu não sou uma pessoa ruim. Aí a gente apresenta para Deus o nosso barco. Eu sou isso. O Senhor não está vendo, Deus? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não se importa? O Senhor não se importa conosco? O Senhor não está vendo que nós vamos perecer? Como que se Jesus, além do literal, que estava dormindo, está dormindo na cabeça também. Ele está meio dormindo. Jesus levanta, repreende a tempestade. E ele vira para os discípulos e tem um diálogo que eu vou entrar já já. Mas eu quero me ater um pouquinho sobre Jesus repreender tempestade. Quero te dizer uma coisa. Jesus repreendeu a tempestade, não foi porque os discípulos tinham fé. Escuta isso porque isso é forte. Os discípulos aqui tiveram fé, irmãos? Eles tiveram medo, concorda comigo? Concorda ou não concorda? A gente ensina na igreja, tenha fé que Deus vai fazer um milagre. Nós não ensinamos isso? Prova para mim cadê a fé desse texto, porque eu gosto das revelações da palavra. Prova para mim cadê a fé desse texto. Cadê o povo com fé? Não tinha ninguém com fé. Mas eu vejo um milagre aqui. E não é qualquer milagre, eu vejo um milagre sobrenatural. Mas eu também não vejo fé. Calma que você vai entender.
Jesus repreende e vai conversar com os discípulos. E ele diz assim, quando tudo acalma, versículo 25. Então lhes disse, onde está a vossa? Se Jesus pergunta onde está a vossa fé, no barco, naquele lugar é que não estava. Os discípulos andavam com Jesus direto. E como que alguém que anda com Jesus direto, não tem fé? É um oposto, é um contraste. Mas o que esses discípulos não entenderam, e é a revelação que eu mais amo desse texto, é essa. Jesus já sabia da tempestade. Sabe por que eu te digo que Jesus sabia da tempestade? Porque o texto diz, primeiro versículo que nós lemos. Vamos ler? 22. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos. E disse, quem que disse? O que ele falou? Passemos para outra margem do lago. E partiram. Medita comigo na palavra. Quem é que deu voz de comando para atravessar? Não. Quem é que deu voz de comando? Quem é que chamou para atravessar? O que eu aprendo? Significa que todo aquele percurso não foi os discípulos que pediram para ir. Mas foi o próprio Senhor Jesus quem disse que tinha que ir até um determinado lugar. Se Jesus dá uma ordem dizendo assim, ó, nós vamos até determinado lugar, ele assume o comando desde o início. Eu quero te dizer uma coisa. Dentro da tua vida tem Jesus. As tempestades que vêm sobre a tua vida e sobre a minha, o Senhor já sabe delas, ó. E eu posso te falar, foi Ele que mandou a gente entrar nesse lago. E Ele é tão convicto do que Ele sabe o que Ele está fazendo, que Ele consegue dormir. Que Ele consegue ter paz. E nós oramos, nós lemos a palavra, nós somos conhecedores do Senhor, nós estamos adorando a Deus na igreja. Nós somos os discípulos de hoje. Mas muitas das vezes o que acontece com a nossa vida? A gente esquece de quem é que deu a voz de comando. Eu quero te dizer uma coisa. Não cai um fio da tua cabeça se não for a permissão daquele que salvou você na cruz do Calvário e deu o sangue dele por você. A palavra do Senhor diz em Salmo 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e você não será atingido. Agora presta atenção, atingido não significa, escuta o que eu vou te ensinar. Atingido não significa que não vai vir tiro, no sentido espiritual, não vai vir seta, não vai vir tempestade, vai vir, mas não vai te atingir. Pastor, tem alguma coisa errada. Tem coisa que está me atingindo. Jesus não acordou? Tem coisa que está me atingindo. E eu te dou a explicação. Quando você decide andar com Cristo, quando você ouve a voz do Senhor e toma uma decisão de caminhar com Cristo, você precisa aprender a descansar em Deus. Sabe por que certas águas da tempestade molham você? Porque a Bíblia diz em outros textos que começou a encher o barco. O que estava fora começou a encher. Sabe por quê? É o mesmo barco. O mesmo barco. No mesmo barco que começou a encher de água, tinha alguém dormindo. É a mesma tempestade, o mesmo lugar, a mesma situação, mas tem uns que estão dormindo e tem uns que estão apavorados. Qual que é o segredo? Paz. Paz em Deus. Paz mediante qualquer luta que você tenha, paz. Paz não significa ausência de lutas. Paz significa aquilo, descansar em Deus em meio às lutas. Paz significa confiar que Ele está descansando. Jesus já passou nesse momento ali para provar os discípulos.
Jesus queria mostrar para os discípulos que, embora ele estivesse todo domingo na igreja, falando nos dias de hoje, né? Todo domingo na igreja, adorando a Deus, lá na célula, lá no discipulado, toda semana lá, fazendo discipulado, vindo no Tadel, toda semana sendo alimentado, o Senhor Jesus quis mostrar para eles que eles deveriam confiar naquilo que o Senhor direciona. Agora, querido, se você não tem Jesus no seu barco, se o Senhor não está direcionando a sua vida, aí eu quero te dizer que você está em belas enrascadas. Porque se Jesus está no barco, e se é Ele que direciona a tua vida, você pode confiar. A tempestade não determina se Jesus vai fazer ou não, Ele vai fazer. Às vezes nós confiamos nas nossas seguranças, no nosso emprego, no nosso salário, nos nossos filhos que são crentes, filho de pastor, filho de pastor. Eu não posso me apoiar no barco com os meus filhos porque são filhos de pastor. Porque eu de repente venho para todo mundo. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que descansar em Deus. Eu tenho que confiar na palavra. Sabe o que diz a palavra em João 14, 27? João 14, 27 diz assim, ó. Eu vos dou a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Quer dizer que o mundo também dá paz. Porque se ele diz que ele não dá como o mundo dá paz. Mas ele não dá paz. Qual é a paz que o mundo está buscando? Uma paz de isenção de tempestade. Mas qual é a paz que Jesus dá? É aquela que a tempestade vem e nós vamos descansar em meio a ela, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Confie em Deus. Qual é a prova que você está passando? Você está num barco, mas não é onde você está, querido, que vai fazer a diferença. É quem está no seu barco. Olha, Deus dirige a tua vida. Tua vida é dirigida por Deus. Deus é que trabalha. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: onde está a tua fé? Significa que aqueles discípulos não tinham fé. Mas mesmo assim o milagre veio. Posso te falar uma coisa? Há um tempo em que ele está dormindo, aqui no texto. Mas há um tempo que ele acorda, no texto, e há um tempo que ele repreende a tempestade. Só que o desejo do Senhor é que ele continue. Escuta isso, que isso é tremendo. O desejo do Senhor é que ele continue dormindo. Porque o desejo do Senhor era que os discípulos tivessem dito para a tempestade: afasta de nós. Dizer assim, ó, esse barco aqui não vai acontecer nada. Irmão, se acontecesse alguma coisa com o barco, ia acontecer com Jesus. A gente tem que entender que Jesus está no nosso barco. E se não está, eu vou te convidar nessa noite para você dizer assim para o Senhor: Senhor, entra no meu barco. Entra na minha casa. E dirige a minha vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus entra num barco, se ele dissesse para os discípulos que no percurso teria uma tempestade, o que você acha que os discípulos iam dizer? Não, Senhor, então não vamos hoje não, vamos amanhã. Não, Senhor, vamos por aqui. E aí a gente ia querer dar o destino e direção para a nossa vida. Quando a Bíblia diz que o homem pode fazer plano, mas tem que ser de acordo com a vontade de Deus. A boca de Deus sai o verdadeiro propósito. Agora, se você chama Jesus para entrar no seu coração e habitar na tua vida, você só tem que confiar que é Ele que vai guiar você. E não importa os de repentes que vão aparecer. Não importa as tempestades que estão aparecendo. Eu quero te dizer uma coisa: se a água da tempestade está entrando no barco, está levantando, e isso está tirando tua paz, eu estou preocupado, estou ansioso, não sei o que vai acontecer. Se tiver alguma coisa tirando a tua paz, eu quero te dizer uma coisa: é porque você está colocando os seus olhos na tempestade e na sua proteção, que é o barco, quando você deveria pôr os seus olhos em Jesus. Põe seus olhos em Jesus.
Teu barco pode ser o Titanic. Afundou, não afundou? Afundou ou não afundou? Construído por engenheiros. Construído por pessoas capazes. Foi ou não foi? A arca de Noé, construído de madeira, por uma mão de um agricultor. Porque Noé não era marceneiro. Não era carpinteiro. Ele era um agricultor. E sabia o que era plantação. Semente, terra, fertilizante, inseticida. Tudo ele sabia. Madeira, nada. Só que teve uma coisa. Na construção desse barco grande chamado arca, ele seguiu a direção de Deus. E confiou. Confiou. O Titanic foi muito grande. E afundou. E o barco da tua vida? Precisa de ter Jesus. E se ele estiver dormindo, sabe o que você tem que fazer? Dormir também. Dormir representa descanso. Descansa. Descansa. Considera quem é que está com você. Descansa. Pastor, mas não está fácil. Não está fácil para você, mas tem alguém que está lá dentro também. A água vai me matar. Não vai, querido. Não vai. Jesus, quando pergunta, cadê a sua fé? Jesus está querendo dizer assim, olha, eu acabei agindo por vocês, mesmo sem vocês terem fé. Posso dizer uma coisa? Quantos de vocês que Deus já não operou muitas coisas, e em momentos que a sua fé estava bem baixinha? Tem coisa que se eu contar para vocês que Deus fez na minha vida, minha fé não estava lá em cima, não. Minha fé estava lá embaixinho. Mas você sabe por que Deus fez mesmo com a minha fé baixa? Porque Ele me ama. Sabe por que Deus fez muita coisa na tua vida, mesmo em momentos que a sua fé estava abalada? Porque Ele te ama. Você sabe por que Deus já não deixou o teu barco virar? Porque Ele estava lá. E talvez em dias que você disse, o Senhor me desamparou. Não desamparou. Tanto que Ele não deixou o barco virar, senão você não estaria aqui hoje. E se vier qualquer tempestade na sua vida, ainda assim, entenda que quando se entrega a vida a Cristo, Salmo 37, versículo 4, diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Confia nele, e o mais Ele fará. Confia. Confia. Alguém pode olhar para você e dizer assim, tem tempestade chegando no teu barco. Você vai virar e vai dizer assim, tem sim. Mas você reparou quem é que está dormindo aqui comigo? Você reparou quem está comigo? Você está numa prova financeira, hein, meu irmão? Você está numa prova com a família, hein, minha irmã? Você está numa prova com os filhos, hein, minha irmã? Estou sim. Você reparou quem está aqui comigo? Só sei de uma coisa, se ele está aqui comigo, o meu barco não vai afundar. Porque o mundo olha a estrutura do barco. E às vezes nós andamos. Agora, pasmem vocês, porque esse texto não era para estar na Bíblia. Olha o versículo 25. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende? E lhe obedece. Essa última frase da parte B desse texto não era para estar aqui. Explica para mim você, depois se você quiser. Como assim? Os 12 andou com ele o dia inteiro. Viu mortos ressuscitarem. Viu de tudo. E eles estão falando assim, quem é esse? Quando você diz a frase, quem é este? Significa, eu não conheço. E esse texto aqui me mostra que, embora a minha introdução foi que os discípulos eram os que mais conheciam. Gente, se bestar, é perigoso os discípulos falar se Jesus roncava ou não. Olha, vai falar para mim. Ô, Pedro ronca. Tudo é Pedro, né? Coitado do Pedro. Pedro ronca. Pedro bruto, ronca. E Jesus, de vez em quando, dá uma roncadinha. Eles conheciam tudo de Jesus. Eles andavam com Jesus direto. Mas esse texto diz assim, eu estou admirado. Gente, a gente tem que estar admirado de quem a gente não conhece, de quem a gente conhece. O filho faz um negócio, a mãe fala assim, eu te conheço, já sabia. A mãe vê o filho fazendo um negócio assim, você não me engana na onde você estava, está fazendo coisa errada. A mãe conhece, porque anda o dia inteiro, o pai conhece, anda o dia inteiro. Agora, os discípulos de Jesus andavam com Jesus e chegaram e falaram assim um para o outro, quem é este homem? Se eu tivesse na vazia, mas se vocês não conhecem, quem vai conhecer? Isso mostra que embora eles andavam com Jesus,
Jesus ainda era muito maior do que a capacidade do homem entender. Sabe o que isso me ensina? E pode para você também? Por mais que você tenha experiência com Jesus, por mais que você leia a Bíblia, o nosso Jesus ele ainda é muito maior do que nós pensamos. Eu vou te falar mais. Se Jesus conseguiu surpreender quem andava com ele o dia inteiro, ele vai surpreender você também. Eles ficaram admirados em ver Jesus repreender uma tempestade, dizendo que a tempestade obedecia a Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Senhor vai fazer na tua vida vai surpreender a tua casa inteira. Vai mostrar para a tua casa inteira, que até você vai falar assim, gente, até eu estou impactado. Até eu estou admirado do que o Senhor fez, eu nem imaginava. Eu imaginava que, sei lá, que ele ia acordar e falar assim para nós assim, ó, vem uma capa que nos protege da tempestade. Ele mandou a tempestade ficar quieta. E eu nunca vi falar que tempestade tem ouvido. Porque se ela obedeceu, porque ele falou e tempestade teria que ter ouvido. Deus vai surpreender você nos próximos dias. Deus vai fazer coisas profundas nos próximos dias. Você pensa assim, eu conheço Deus, eu sei do meu Deus. Ou se você diz, Deus sumiu. Se você não tem fé, se você tem medo, eu quero te dizer que mesmo assim, por amor a você, Ele vai te surpreender e a tua fé que é baixa vai levantar. Quantos creem dão glória ao Senhor? Aleluia! Aleluia! A questão é, você precisa de ter esse Jesus no seu barco. E colocar Jesus como o maior porto seguro da tua vida. Maior. E se você se apoia em certas coisas e se sente confortável e seguro por situações favoráveis que estão vindo na tua vida, eu quero te dizer, você vai ser surpreendido com a tempestade. Então já faça o seguinte desde já. Já fala assim, ó, eu irei colocar as minhas esperanças, fé e paz em Jesus. O barco que eu estou é uma bênção, mas quem está dentro dele é que faz ser o barco ser uma bênção, não é o barco. Teu emprego pode ser uma bênção, mas quem te deu o emprego é que vai fazer o teu emprego ser abençoado. Teu casamento pode ser uma bênção, mas quem deu o teu casamento e cuida do teu casamento é que vai fazer o seu casamento ser abençoado. Então você precisa de ter esse Jesus no seu barco. De falar assim, Senhor, conduz a minha vida. E tem uma coisa, para onde Ele falar que vai fazer, você fala amém. Amém. Você que está no meio desse caminho aqui, desse percurso, eu te digo, descansa em Deus. Lança toda a ansiedade fora. Sabe um balde que a gente tem que pegar e jogar fora, não é a água que entrou no barco que nós temos que jogar fora. Nós temos que jogar fora toda a ansiedade. Nós temos que jogar fora toda a incredulidade. E falar, Senhor, me dá paz. Sabe, amanhã, quando você se deparar com a tua tempestade, você vai dizer, Senhor, me dá paz. Quero ter paz. Nada vai me separar do amor de Deus. Quero ter paz. Não negocie a paz, não. Queira a paz de João 14, 27. Eu vos dou a paz. A minha paz vos dou. É essa paz que eu preciso, Senhor. A paz que o Senhor consegue dormir com problema. Está com problema? Não consegue dormir? Falta de paz. Você não vai ter paz se parar a tempestade. Você vai ter paz se você entender quem está conduzindo a tua vida. Tem que entregar a tua vida para Jesus e falar, Senhor, conduz minha vida. Nós precisamos falar para o Senhor, conduz a nossa vida. Dirige nossa vida. Nossa vida é guiada por Deus. Hoje eu estava falando para uma pessoa assim, a pessoa falou assim, eu tenho medo de alguma coisa que acontece e tal. Eu falei, querido, nós vamos para a glória o dia que for a vontade de Deus. Acabou, nossa vida está guardada por Ele. Acabou. O dia que chegar a tua hora é porque Deus já estava lá. Deus já definiu. Não precisa ter medo, tem que confiar. Jesus já sabia que a tempestade ia vir. Acabou. Jesus já sabe as tempestades que virão. Só que por amor a você, Ele vai te guardar de todas as tempestades, porque elas não vão fazer o teu barco submergir. As tempestades não vão destruir a tua vida.
E eu quero fazer uma oração e te convido a ficar em pé nesse momento. Pastor, eu estou precisando dessa paz. Eu quero orar por você. Pastor, eu identifiquei que meu nível de fé está baixo, mas ainda assim o Senhor falou que Deus vai fazer um milagre. Amém. Mas eu quero orar por você, para que essa tempestade cesse na sua vida, para que toda ansiedade seja lançada fora, para que o Senhor te dê paz em meio à luta. Pastor, mas eu sou crente, pastor. Eu creio em Deus. Como que eu vou num apelo? E os discípulos não eram crentes? Os discípulos não eram os mais chegados? Os discípulos não eram homens que se tornaram apóstolos? Apóstolos! Que às vezes as pessoas têm uma dificuldade. Eu sou crente há tanto tempo. Eles também eram crentes há tanto tempo. Conheci Jesus mais do que você. Tiveram o privilégio de ver Jesus pessoalmente. E ainda assim, tiveram esse momento. Então eu não te julgo se você está passando por um momento, mesmo sendo um cristão, um momento de dificuldade. Por isso que eu quero orar por você, para que a tua fé cresça. Se você quer receber essa oração para que a tua fé cresça, para que você não fique com dias de perturbação e que venha a paz do Senhor, literalmente de João 14, 27 sobre a tua vida, você vem aqui à frente, eu quero orar por você. E essa tempestade que está na tua vida aí, você vai entender que Deus está no controle, que Ele manda, olha o que eu vou dizer, Deus manda até na tempestade. Esse é o Deus que precisa ficar no teu barco. Se tem alguém no nosso meio, eu lhe convido a vir aqui à frente, eu quero abençoar a tua vida e você vai sair daqui de forma transformada. Pode vir, em nome de Jesus.